essa nossa estrela da manhã. O verbo vivo que desceu do céu, aquele que se entregou por nós. Jesus. Jesus, 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 não há outro. Jesus, 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 não há outro. Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Atitude. E hoje é o som de muito louvor. E aí, Lucas e Juninho serão nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos, se apresentem e chega mais. Prazer estar aqui demais, gente. Meu nome é Lucas Portela. Eu sou líder do louvor do B1 e é um prazer estar aqui demais. Estou feliz demais. Conta o que é o B1 pra gente, pra quem vai assistir, que não é da Atitude. B1 pra gente é a nossa juventude aqui da Atitude. Isso aí, que é a juventude. E a juventude. E aí, Junison? A gente tava zoando aqui que agora todo mundo vai descobrir o nome dele, mas já vieram vários, né? Valdir, Junison. Vamos fazer um bingo aí pra ver qual que é o verdadeiro. Vê se vocês descobrem. Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Prazer estar aqui novamente, né? Depois já fizemos bons testes aqui, né? Comigo. Então eu sou meio que o... Agora é real oficial, hein, beleza. Agora vai sair, amém? Estou bem ambientado aqui, então, né? Depois de vários testes. Mas eu sou Juninho Nascimento. Sou gestor de toda a parte musical da IBA Vitória. Então, sou líder do Ministério de Louvor, né? E toda a parte musical de todos os ministérios também está sobre a minha gestão. E é isso. E aí, você tá também liderando o Lucas, né? Porque quer tudo. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos bater um pouco o papo sobre louvor. A gente achou muito importante trazer esse tema aqui, porque há muitas dúvidas, há muitas crenças sobre essa área, que é uma área que impacta tanto as nossas vidas, que muda tanto o nosso viver com Cristo, né? E por que não a gente fazer, então, um podcast para falar exatamente sobre esse tema, que é um tema tão importante, inclusive, para os nossos cultos. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é adoração? Vamos. Eu? Bom, eu acho que boa parte das perguntas que serão feitas aqui já... a galera da parte de louvor deve saber de qual é salteado o que é. Principalmente essa pergunta, o que é adoração. Então, acho que boa parte da galera já sabe que adoração não é música, não é dança, adoração é um estilo de vida, né? Essa também é uma resposta bem clichê, né, que todo mundo já usa. Mas adoração envolve o seu estilo de vida, né? O que você faz. Acho que quando eu entrei... tenho certeza. Quando eu entrei para a Atitude, o que tomou muito meu coração foi o que você faz diariamente, né? A igreja, ela se preocupa muito com isso, em você adorar independente de onde você estiver, né? Do que você faz, do que você... o ambiente onde você está inserido, você ter uma vida de adoração, né? Você ter isso como estilo de vida mesmo. Legal. E aí, como você falou, já até anotei aqui umas coisas que a gente já tinha conversado antes, né? Falando que a adoração não é só música. Então, obviamente, né? Eu tava até escutando outro podcast aqui que a gente trocou uma ideia da Zoe Lili falando, né? Que às vezes ela tá no momento dela de devocional ali e ela tentou se desprender disso no momento da adoração eu não vou usar música. No meu momento de devocional eu vou adorar de outras formas, né? Sem usar a música. Como que na prática, como a gente fala muito aqui, né? Na prática, como que você pode adorar sem utilizar a música? Como que é esse estilo de vida de adoração? Eu acho que o pessoal levou muito a adoração pro lado da música, sabe? Também a gente pode usar como referência a dança, que nas igrejas hoje em dia você pode ver muito isso. E as pessoas levaram muito pro lado da adoração, é só quando tem um pad, um violão e... O que é pad?
Vamos lá, galera. A gente Vamos tá lá. falando pra Que quem é do pad? louvor, pra quem não é do louvor. Pad é um ambiente, é um som de ambiência, né? Utilizado normalmente por tecladistas, né? É um som de ambiência mesmo. Às vezes quando você coloca, a gente pode até depois É o colocar famoso um... worship. o worship que usa muito, né? Mas é um som ambiente, um som de fundo, né? Legal. É isso. E quando você estava falando aí, também me veio muito a questão de santidade, né? A adoração é isso, é viver em santidade, né? É viver uma vida que agrade ao coração de Jesus sem você precisar ficar cantarolando, né? O tempo todo. Legal. E qual conselho, assim, vocês dariam para o ministro de louvor, para quem quer e já trabalha nessa área, né? Quem já, aqui falando especificamente do louvor, né? Na adoração. O que fazer para não errar, né? Para não desviar o foco, para conseguir ministrar bem ao público, aos adoradores ali no culto, né? No domingo, enfim. Perguntas profundas aqui, né? Profundo gente... demais. Tem que É porque pensar. eu tava pensando ainda lá no tópico anterior. Vai Quando você falou, complementando, tá. Aqui a gente volta, vai, é um beleza. bate-papo. Fechou. Mas antes da gente já ir para essa parte aqui, eu acho que tem muitos conselhos, né? Tanto Sim. técnicos quanto espiritual, e envolve muita coisa. Mas quando você citou o exemplo da Zoe Lilly, né? Que ela se desprendeu um pouco da música para explorar, né? Outros ambientes de adoração. Assim, eu achei muito interessante. Teve uma época que sou de Aracruz, então quem é de Aracruz aí, tamo junto. Teve uma época que eu sempre fui envolvido com música, né? Só que de 2016, 17 para cá, eu fiquei full time mesmo, né? Profissionalmente trabalhando com música. Então chegou uma época que, em 2018 e 2019, eu tinha uma escola de música em Aracruz. Então, assim, envolvidaço com música de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, dando aula com violão na mão. Então, muitas horas com música, né? Então, às vezes o pessoal até pensa, você chega em casa, você tá com o violão na mão também com as meninas, então, eu acabo evitando um pouco, porque naquela época eu ficava muito tempo com o violão na mão, cantando e tocando, ensinando. E engraçado que chegou um nível que me deu estafa, né? Eu fiquei bem... Queria o barulho do silêncio. Exatamente. Às vezes, quando terminava a última aula na escola, eu fechava tudo, apagava a luz e ficava completamente em silêncio para depois ir embora, né? Eu ia falar isso, que ficar os casados, gente, tem como chegar em casa com silêncio não, hein, maridos? Exatamente. Então, naquela época, alguém me aconselhou, falou, cara, você vai ter que fazer algo que não tem nada a ver com música. E assim, igreja tem muito a ver com música, né? Ainda mais quem toca, quem canta. Então, lá na época, eu ia pra célula, eu tava com o violão na mão, tava responsável pela parte de música. Então, na época, eu me desprendi, né? Comecei a fazer outras atividades que não tinham relação com música. E só que a adoração continua, né? Mesmo você estando fora do ambiente musical, você ainda é adorador, né? Sim. Você é chamado para adorar. Então, na época, eu lembro que a gente morava um pouco mais afastado do centro da cidade e uma área quase rural, assim, né? E na frente de casa tinha um pezinho de acerola. Quando a gente chegou pra casa, esse pé de acerola tava minguado, velho. Tava largado lá. Falei, velho, isso que eu vou fazer. Eu comecei a cuidar do pé de acerola. Então eu chegava de carro, estacionava de um lado. Antes de eu entrar pra dentro de casa, eu ia pro pé de acerola, começava a podar ele, cuidar dele. Cara, virou minha paixão. E foi uma terapia, né? Cuidar daquela árvore. Eu cuidava com tanto carinho, com tanto amor, e orando ao Senhor, fazia o meu TSD ali também, cuidando daquela árvore. Então, é incrível, né? O adorador ainda continuou ali, mesmo distante do violão, distante da música, não querendo envolver com música, para também me tratar emocionalmente, né? Legal. Então, acho que legal, sim. A Zoe Lilly foi perfeita em se distanciar também da música, para também explorar esses outros universos aí e não se distanciar da adoração. Deixar claro que o TSD é tempo a sós com Deus, né? Exatamente. Vamos traduzindo aqui. Eu acho que às vezes a gente restringe a voz de Deus na nossa vida por causa disso.
Se a gente só tá habituado em chegar em casa e ouvir música para nosso TSD, se a gente for fazer TSD em outro lugar que não tenha isso, a gente não vai ter aquela sensibilidade de sentir Deus em outras coisas, sabe? É uma espécie de idolatria? Acaba sendo, né? Porque você... Eu preciso de um amuleto. Exatamente, para destravar algo, né? Que, poxa, o seu relacionamento com Deus é 24 horas. Sim. Você não precisa colocar um pad, né? Um som de fundo para conectar ali. Às vezes existem estilos de música diferentes, né? Em determinada comunidade, por exemplo, numa igreja pentecostal, se você colocar um worship para rodar um pad, a galera fica estranhando. Agora, você coloca um forró, um pandeiro, o fogo cai, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica, como o Portela falou, restringe o agir de Deus, a voz dele a um estilo musical, a um fundo musical, a um momento que precisa daquele start. Não, Deus tá contigo, ele pode falar com você a qualquer momento, qualquer instante, dependendo da música ou não, né? Sim. E aproveitando até esse tema que você trouxe, Juninho, existem ritmos que são de Deus e ritmos que não são de Deus? Existe essa crença de verdade? Como é que é? Na mente de muita gente existe ainda, né? Infelizmente. Graças a Deus, eu acho que hoje em dia não tão forte, mas tem muita gente que acaba entregando um ritmo musical pro inimigo, pro demônio. Né? Deus criou todos os ritmos, Deus criou todas as etnias, as nações, né? Então, cada nação, cada país, cada comunidade, ela se comunica, né? Com um estilo de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se expressar, e a música fala muito disso. Deus criou tudo, mas o inimigo acaba, né, deturpando exatamente, utilizando isso aí para os fins deles, né? A gente tá até pensando em fazer um pagode no violão. Aí, ó. Um pagode? Um pagode. Um churrasquinho, gente. Um pagodinho, um santo. Me chama, por favor. O Juninho também. É isso aí. Enquanto você estava falando aí, me veio outra pergunta. Eu queria falar também, que do jeito que a gente está falando aqui, parece que a música também é totalmente dispensável, né? Vamos pensar do outro lado também, porque ela tem, claro, um papel fundamental, essencial. Então, eu queria conversar um pouquinho mesmo sobre a música, sobre as composições, sobre letras, se vocês compõem. E uma pergunta muito importante que eu já vi muitas pessoas, já vi muitos comportamentos assim, era uma crença que eu inclusive já tive até antes de me casar com músico, né? Hoje eu entendo muito mais, sei muito mais da importância disso. Ouço teclado o dia inteiro. Ouço, graças a Deus, teclado o dia inteiro, porque pra mim, gente, dia inteiro, glória a Deus. Amo música, principalmente teclado, Deus é bom, muito bom. Mas eu já vi muitos, inclusive já tive esse comportamento na minha imaturidade, né? Em algumas questões de, vou pro culto, mas não tem problema não, tô um pouquinho atrasada, chego depois do louvor, a palavra é mais importante. Qual é a visão, assim, o que a gente precisa pensar sobre a importância do louvor no culto? Portela contigo, tô falando demais. Cara, eu acho que as pessoas hoje em dia dividem muito o culto, sabe? A gente primeiro tem o louvor, aí algumas pessoas colocam uma importância no louvor, depois tem a palavra, e algumas pessoas colocam só importância na palavra. Eu acho que tudo tem Tudo é um culto ao Senhor. Tudo é um culto ao Senhor, tudo se encaixa ali. Então, e tudo é uma ponte, sabe? Tudo vai se ligando e é um caminho que a gente vai percorrendo. Até quando a gente vai fazer o set list, a gente faz uma ponte, sabe? Primeiro a gente começa a chamar a presença de Deus, depois a gente começa a falar quem Deus é e como Ele age na nossa vida, sabe? Tudo é um caminhar para que a gente chegar no ápice, sabe? E então eu acho que essa divisão das coisas é muito ruim, que as pessoas acabam tirando a importância de alguma coisa do culto, mas tudo ali faz sentido, tudo se une e Deus age. E a adoração, ela é essa abertura, né? A gente abre a porta do nosso coração, do nosso espírito para receber o que vai vir também depois, né? Que na verdade não é só receber, né? No culto a gente vai para cultuar, não para receber, né? Que a gente já tem feito. Inclusive, a gente conversando aqui em off, você soltou uma frase muito legal, não sei se você lembra, eu anotei aqui, mas se você quiser falar, senão eu só te copio mesmo. Não tá lembrado, né?
falando que a adoração no púlpito é, na verdade, o significado do que a gente vive no secreto, né? Então, que você vai trazer, o que você traz, que você canta, né? Conta um pouquinho dessa sua experiência, assim. O que você, é o que você vive, é o que você escuta de Deus, como que você escolhe as músicas, como que é essa chama pra ficar lá. Não só subir, tô aqui cantando, porque é uma outra coisa que a gente tava conversando em off também, né? Adorar e louvar, não é só, você canta bem, aqui a gente tem a audição, né? Passou na audição, pronto, tá valendo, você pode subir lá. Não é só esse o critério, né? Como que é? Uma das maiores experiências que eu já tive com Deus foi dentro do meu quarto. E as pessoas acham que você só vai ter uma experiência com Deus quando tem luz, quando tem fumaça, quando tem isso, aquilo, quando tem um pad. E as maiores experiências que eu já tive com Deus foi dentro do meu quarto. Eu com meu violão, ou eu sem nada, tipo, só sentava no meu quarto, sentia a presença de Deus e começava a orar. E foi aí também que meus dons começaram a se destravar, quando eu comecei a buscar mesmo. E tudo que eu comecei a viver, comecei a querer viver, porque a gente não vive isso de um dia para o outro do nada. A gente tem que buscar, a gente tem que ir a um processo. E quando eu comecei a buscar por isso normalmente foi se transformando como um espelho na minha adoração em cima do púlpito. Sabe, eu parava para pensar assim, cara, eu tô fazendo o que eu fazia dentro do meu quarto. Legal. E isso é muito interessante, cara, porque você vai tornando o secreto algo que você vai fazendo no dia a dia, assim, sem perceber. Entende? Legal. Porque existem, as pessoas sentem, né? Tem como, o espírito, ele convence, né? A pessoa ali, cantou bem, legal, parabéns, tchau. E existe um dia que tem uma atmosfera, que tem um clima diferente, né? Que as pessoas também, porque tem isso também, né, Lucas? Fala um pouco disso, assim, de estar ali na frente, na verdade, com a intenção de vocês são um condutor de incentivar as pessoas a levarem essa adoração, não só louvar, né? Mas vocês também conduzem, né? É esse o papel. Eu acho que o primeiro objetivo do líder de adoração é adorar verdadeiramente a Deus. Esse é o principal. Quem tem que estar ali no trono é Deus. E o segundo papel dele é levar a igreja à adoração, sabe? Esse é o nosso papel, no culto, em cima do púlpito. A gente precisa passar o que a gente está vivendo para aquelas pessoas e ajudar aquelas pessoas a viver o que a gente está vivendo. E às vezes eu vejo ministros, às vezes, que do nada ficam lá, tipo, parece que não tem ninguém lá na frente. Sim. E fica no mundo deles, sabe? Eu acho que liderar a adoração é um grande... Tem que ter um equilíbrio, sabe? De espiritualidade e técnica. Sabe? Tem a minha fome, ela fala assim, Lucas, tem que ter o equilíbrio, sabe? Você não pode deixar também uma coisa sobressair sobre a outra. Então, enquanto você está liderando a adoração, você está engrandecendo o nome de Jesus. Sim. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio e... Até porque, tecnicamente, você consegue disfarçar, né? Sim. Se você é um cara... existe curso para você se posicionar, curso de oratória, curso de cantar, de olhar para as pessoas. Então, tecnicamente, você consegue também induzir a galera a chorar. Às vezes, você colocar no meio da ministração uma história triste, talvez real, às vezes até não. Sim. E você fazer a galera chorar, se emocionar, achando que é espiritual. Aí o ambiente, luz apagada, luzes, pad, entendeu? O ar-condicionado gelado. Isso tudo você consegue induzir algo, entendeu? Então é muito perigoso isso também. Cuidado com a manipulação. Exatamente. Então, por isso que é interessante você estar preparado tecnicamente, sim, mas espiritualmente também, né? Para você ter esse equilíbrio, porque o Espírito Santo pode te conduzir para uma outra experiência, para outra... A gente se prepara, a gente monta uma escala meses antes, né? Monta um repertório meses antes. Mas acontece do Espírito Santo no dia falando, não é essa música. Já aconteceu há 2, 3 domingos atrás de a gente no ensaio Espírito Santo, não, essa não. Porque alguém errou? Não, tá tudo certo, porque foi condução do Espírito Santo mesmo. Agora, se você não
não tem vida com Deus e não está sensível à voz dele, você vai agir tecnicamente. Beleza, o ambiente vai contribuir para que a igreja sinta emoção achando que é o Espírito Santo? Sim, mas o que não é real não tem duração, né? Não tem durabilidade. Uma hora ou outra... Não é sustentável. Né? Não é sustentável. Uma hora ou outra a igreja começa a perceber que aquilo dali é manipulado, aquilo dali é fabricado, Sim. né? É um teatro, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho mais sobre a música. Vocês compõem? Como é que é a relação de vocês com a música? O Juninho até contou um pouco mais da experiência dele, mas o Lucas também não contou esse início, né? Tipo, como começou, como descobriu esse dom, né? Além do seu quarto ali, como que você iniciou? Como é que é essa música que tem em tudo quanto é lugar, né? Tem lançou a Copa, tem que ter a música da Copa. Lançou Natal, tem a música natalina. Qual é a relação, assim? Por que a música está presente em tudo? O que ela impacta desse jeito? Então, eu componho, mas não com tanta frequência como o Lucas, né? Ele compõe mais. Eu tenho muita facilidade em compor melodia, harmonia. Eu sou mais músico instrumentista do que músico vocal. Às vezes você pensa, poxa, mas você ministra todo domingo, tá cantando ali. Mas sinto muito em te decepcionar, mas eu sou mais instrumental. A Gig até sabe como que é meu comportamento no ensaio. Eu sou muito mais pra banda do que pro vocal. Né? Teve uma época em igreja até que a pastora, a esposa do pastor, não aqui, né? Chegou e falou, Juninho, você tem que cantar, porque é um chamado de Deus mesmo, né? Às vezes você pensa, poxa, mas deve ser legal estar ali em cima. Existe, né, essa parte da fã, mas eu gosto muito mais de tocar, então por isso que eu não aflorei essa parte de compor letra, né, mais melodia e harmonia mesmo, tenho muita facilidade. Mas a música está presente em tudo, né? Como eu falei anteriormente, cada país, cada região, cada tribo, ela se expressa de uma forma diferente e com música, né? Então a música está presente em tudo mesmo. E por ela estar presente em tudo, ela é facilmente aceita por todos, né? Então por isso que... É uma linguagem fácil de comunicar. É uma linguagem universal. Cara, eu ainda sou muito fraco no inglês, mas já fui visitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já falou comigo, Deus já falou comigo através de muitas músicas em inglês, em outras línguas, né, em coreano. Eu senti ele falando comigo através da melodia, não só do instrumental, mas da palavra cantada. E depois, quando eu vou ver a tradução, é incrível como que bateu com o que o Espírito Santo falou comigo, entendeu? Inclusive fica aí um alerta, né, pra gente também tomar cuidado com as letras que a gente não conhece. Exatamente. Né? De repente estamos sendo ministrados em outra língua e não é nada daquilo. Exatamente. Mas isso aí. No seu caso foi positivo, graças a Deus. Exatamente. E eu também tava escutando já músicas tinha selecionado. Exatamente. Mas acho que por ser uma linguagem universal, né? Ela está presente em tudo, como você falou. Copa, música da Copa. Sei lá, Natal, música do Natal. Mas é legal você, um ministro de música, agora falando dentro de igreja, né? Você está atento para não ser levado pela onda, né? Porque é Copa, eu tenho que tocar música da Copa, transformar lá... Entrar nas modinhas. Exatamente, entendeu? Então você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, totalmente, né? Virada de ano, tem que tocar hoje é um novo dia. Não, você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Então é isso aí. É isso. Eu comecei a compor... Não lembro a idade. Faz tanto tempo, né? Tão velho ele, gente, mas só que nem vai lembrar. Eu tive uma experiência muito forte com Deus há pouco tempo, quando eu tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais, e foi quando eu tive que parar de falar, de cantar e tudo. Eu fiquei quase um ano sem cantar, sem fazer nada. E foi nesse tempo que eu também comecei a sentir algo de Deus para começar a compor. E foi quando Deus me falou assim,
antes de você querer compor alguma coisa, você tem que ouvir minha voz. Porque antes eu até tentava fazer alguma coisa, mas não saía, sabe? Então, espiritualmente ele te calou pra você... Exatamente. Eu tentava fazer alguma coisa e falava assim, cara, não tá dando certo, não tá fluindo. E quando virou essa chave, né, na minha vida, eu comecei a ouvir mais a voz de Deus para escrever alguma coisa. Então foi quando eu comecei a, tem dia que às vezes eu escrevo só a letra, depois eu vou colocando a melodia. E vai assim, sabe? A gente vai... Nos meus TSDs sempre sai muita música. E eu acho também... Cadê seu CD, Lucas? Dá um CD, que coisa CD. de Eita! Alô, 1980. Quantos anos alô, você tem? denunciando minha idade. Alô. CD, meu Deus, não acredito. Corta isso, Gente, produção, desculpa, pelo amor desculpa. de Deus. CD não, por Ela é favor. novinha. Spotify, quando sai, vai me ajudando. Quando sai, como é que fala? Seu single. O álbum, o EP. O EP. Ai, Jesus. O B1 a gente tava com um projeto para começar a gravar um álbum, um EP para as plataformas digitais. Os streamers. Mas eu senti muito de Deus da gente não fazer isso agora. Eu acho que envolve muito, vai muito além do que só gravar uma música, só jogar um CD, sabe? Vai muito além. Então a gente tá primeiro tratando o que tem que tratar, dentro mesmo, na juventude. Sim. E também não é um CD do B1 Music, sabe? É um CD da juventude, é um CD da igreja. Então acho que a gente tem que tratar muita coisa primeiro na juventude pra gente liberar aquilo. Passar pelo processo, né? Que aquele seja o resultado do processo que vocês vivem. Pra que a gente cante o que a gente tá vivendo. Amém. Entende? Muito bom. E uma pergunta que eu fico lembrando, né, do que eu escuto de música, que obviamente não aprofundo tanto quanto vocês, mas como eu falei, converso algumas coisas com meu maridinho. Mas a gente tava vendo um podcast muito interessante, acredito que vocês já tenham visto, acho que a gente até conversou, Juninho, sobre a questão da batida do funk, né? A gente tava aqui falando sobre os ritmos e tal, que todos os ritmos são de Deus, mas eu queria que você trouxesse mais esses detalhes, assim, porque a gente, né, chegou a debater ali, a conversar que algumas batidas, na verdade, invocam outros espíritos malignos, né? Os ritmos, muitas horas seguidas. Como é que funciona essa técnica, esses bastidores, como é que é? Cara, realmente, eu conheço também pelo podcast, né? O famoso aí foi o do Aposan, do Alexandre Aposan, falando sobre um compasso rítmico do funk, né? Isso. Realmente, eu morei uma época na Bahia, em Teixeira de Freitas, e na época eu morava num bairro onde tinha muitos terreiros, né? Muitas casas de nem sei o nome, terreiro mesmo, em volta, né? Então dava sexta-feira à noite e realmente dava um horário lá que todo mundo começava a batucar no mesmo horário e tal, mesmo cada um fazendo o seu ritmo diferente, mas e ficava horas, tanto que dava uma certa hora lá que você despercebia, tava todo mundo tocando ao mesmo tempo e segundo a Posan existe essa figura rítmica que, se tocada por muito tempo, em algum momento esse ritmo ele linka, né? Ele fica como é que é isso aí, linkado, né? Quando você coloca num programa de edição de áudio, e você deixa fazendo um loop, esse ritmo fica parametricamente falando? Parametrizado. Isso aí, é isso aí, fica linkado. No ritmo, né? Exatamente. Sem atrasar e sem avançar, fica redondinho, né? E quando você faz isso no programa, é rápido você conseguir esse link, né? Agora, humanamente tocando aqui, é difícil, porque o seu corpo tem essas nuances de ir e voltar. Mas se você tocar por muito tempo, o seu batimento cardíaco... A pessoa entra, né, na atmosfera ali. Exatamente. Acho que até antes de entrar em transe, o corpo, os músculos memorizam aquele movimento. Então, quando o corpo memoriza, linka. Quando linka, aí é essa conexão espiritual também, né? Esse transe aí. Aí todo mundo no ambiente, com aquele ritmo linkado, com uma intenção de invocar um espírito ruim, do mal, ele vem, né? Então, é estranho. O ritmo é do demônio?
Não é. Quem criou foi Deus. Né? Agora, ele é usado com a intenção de invocar o espírito do mal ali e o bichão vem mesmo. Então, na época, o Aposando Podcast, ele até cita, né? Ele aconselha a não usar essas figuras rítmicas, porque é utilizado lá também. Mas por quê? É porque é do demônio? Não, porque às vezes o cara novo convertido chega na igreja acostumado com aquele ritmo lá fora, então ele é alcançado por Deus, não, ele vai lembrar do passado dele, né? Não é porque o ritmo é do Chico, mas é porque ele é lembrado lá. A gente tem testemunhos incríveis aqui de pessoas que foram alcançadas através de canções ministradas pela gente aqui, mas que foram alcançados pelos ritmos que a gente está tocando aqui hoje, né? Que a gente usa para evangelizar, para falar do nome de Deus e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente precisa ter essa sensibilidade também, abrir mão de algumas coisas, sabe? Para que muitas pessoas sejam alcançadas. Foi o que o Juninho falou. Tem gente que tem problema com algumas coisas em relação a isso. Então você não vai ser uma pedra no caminho dessa pessoa para que ela caia de novo, entende? A gente tem que aprender. Quem já foi viciado em álcool, né? Exatamente. A gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para... Exatamente. E o Espírito Santo te dá sensibilidade com isso também, né? E não só na igreja. Eu abri aqui. Quando eu vou dar aula, eu dou aula de música há muito tempo, quando eu dou aula de música e eu entro em repertório, eu tenho esse cuidado. Porque já aconteceu de eu passar uma música, é fácil, vou passar essa música para fulano. Aí passava, ele aceitava, né? Aí passava uma semana, treinou em casa, treinei. Aí quando ele pegava o instrumento na mão, sabia que não tinha treinado. Passava 2 semanas, 3 semanas e nada dele evoluir naquela música. Aí eu trocava a música. Quando eu trocava a música, evoluía. Aí, anos depois, ele pegava, cara, aquela banda, eu odeio aquela banda, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. Eu passei uma música pro cara que ele odiava, entendeu? Sim. Então, isso também é na igreja. Às vezes, o Portela quer tocar um pagode no Bruan. Legal, mas às vezes chegou um novo convertido ali que tava na roda do pagode, aí ali ele vai lembrar do pagode, vai dar aquela saudade, uma cerveja. Então é legal, bota o pagode, mas vem com God mais do que o pá. Exatamente. Vem com God regaçando e evangeliza o que a oficina faz, né? Vem com rock pesadão, mas Juninho entra no meio ali pregando, falando de Jesus e usando aquilo dali pra evangelizar mesmo. Foi o que você falou, depende muito da sua intenção com aquilo. Depende muito da sua intenção. Se você quer chamar o Espírito Santo, você vai chamar o Espírito Santo com qualquer ritmo. Se você sem nada, né? Ou sem nada, entende? É isso. Tem produção aqui querendo falar. Pode falar, produção. Aqui tá no ponto, aqui no ponto. Sobre essa questão do ritmo, né? E também tem muito de quem você ouve. Às vezes a pessoa ela fez aquela música realmente com o intuito de que você escute ali em casa, você leve o espírito do íntimo da sua casa. É isso, né? Essa tem intenção gente que produz, consagra, né? Consagra a música, produz e consagra. E aí você vai ouvir em casa, você vai levar toda a consagração, né? Exatamente. Até dentro do mercado gospel, a música que acontece muito hoje, infelizmente. A música é feita, fabricada para vender, né? Feita para cantar nas igrejas. Né? Como também pregações, né? A galera quando perde a mão. Exatamente. Fabricada com beleza, tá falando o nome de Jesus, mas por trás da coisa... Tempo atrás, uns amigos meus vieram de Aracruz para tentar gravar um projeto. Apresentaram o projeto para a gravadora. Cantam demais. O cara chegou e falou, não, infelizmente isso aí não é vendável. Né? Não dá para fazer, mas não vai ter retorno financeiro, né? Acabou com a galera, entendeu? Então, infelizmente, tudo é questão da intenção mesmo. E vocês, agora para os dois, né? Vocês já tiveram, a gente falando aqui sobre voltar a questão da liderança, né? De liderar o louvor. Vocês já tiveram algum testemunho que queiram, que possam compartilhar assim, na hora ali de ministrar o louvor, sentir o Espírito Santo de parar e fazer tal coisa e aconteceu tal conversão, tal quebrantamento, alguma experiência nesse momento, assim, que foi guiado pelo Espírito Santo a mudar ali na hora? Na hora já tive. Aqui nós temos 2 celebrações, né? Uma colada na outra.
E já aconteceu, eu bater o pé também no ensaio, não querer mudar e tocar o primeiro culto e dali na hora do louvor você sentir, né? É por isso que é interessante. Você como líder de louvor, ministro, né? Aqui a gente chama de lead, é quem está dirigindo a igreja. Você não só dirigir, você não só ministrar a igreja, conduzir a igreja, mas também fazer uma leitura. Você está ministrando, você está chamando a igreja para adoração, mas também você lê a igreja. Aqui é um pouco complicado porque a luz bate aqui, você não consegue ver direito a igreja. Às vezes a gente está no fone, o nosso fone ainda também não tem ambiência, a gente não consegue ouvir direito a igreja, mas você tem que ter essa sensibilidade de ver o que a igreja está te respondendo. E é o que o Espírito Santo vai falar com você através também da igreja, né? Então já aconteceu várias vezes de eu não ouvir, não estar sensível no ensaio e no primeiro culto ministrar da mesma forma e sentir o Espírito Santo falar naquele momento. Aí bate aquele arrependimento, por que eu não ouvi o Espírito Santo? Porque eu não fiz do jeito que ele queria, né? Aí de mudar para o segundo culto, da segunda celebração. Eu tenho um testemunho incrível. O ano passado, o pastor, eu sempre converso com o pastor, né, durante a semana para alinhar o que vai acontecer no culto ou não. Às vezes ele até me manda, Juninho, coloca tal música porque eu vou pregar sobre isso e tal. Aí aconteceu, eu acho que foi a segunda, terceira vez, né? Ele chegou para mim e falou, Juninho, coloca tal música ou no louvor ou depois, né, da pregação, porque vai linkar com a palavra. Aí eu ouvi a música, não fazia parte do nosso set list, falei, nossa, pastor, sério mesmo? Fui relutante, né? Tentei barrar ali, mas aí não deu certo. Beleza, vamos colocar. Mas assim, vamos colocar sabendo que não ia dar certo. Ensaiei meio mal ensaiado. Quando tocou a música, eu só dei a introdução à música e a igreja veio. A igreja incendiou. Né? Então eu falei, cara, que isso, né? Então esse testemunho eu levo para sempre, assim, porque você está sensível volta lá atrás de novo no que o Portela falou sobre ser uma celebração, um contexto, né? Não é só louvor, depois tem o ofertório, depois tem a pregação. Não é desconecto, é algo conectado. Então, e não é sobre nossa vontade, né? Exatamente. Não é sobre a harmonia que a gente acha melhor ali, é sobre o que o Espírito Santo quer fazer mesmo. Eu me lembro que eu era ainda sou recém-chegada aqui, né? Mas recém mesmo eu me lembro que teve um momento ali no meio do louvor que você também compartilhou um testemunho que foi bem impactante. Então, acho que ser levado pelo Espírito nessa hora faz muita diferença mesmo, né? Cara, teve uma vez que foi até nesse mesmo contexto que a gente foi, a primeira vez que a gente foi ministrar Pode Morar Aqui, que o pastor falou, vou pregar sobre isso, coloca essa música. A gente colocou, e eu já tava enjoado dessa música, tava todo mundo cantando essa música. Eu acho que foi a primeira vez que a gente foi ministrar no domingo essa música, eu falei assim, gente... Já deu. Aí eu falei assim, o Juninho podia cantar, né? Aí o Juninho manda mensagem e fala assim, você pode cantar essa? Eu falei assim, vai. Aí eu fiz igual o Juninho, eu falei assim, vamos. Sabe? Vamos na técnica. Aproveitando pra confessar os pecados aqui, né? Tô confessando pra vocês. E, cara, foi o dia, assim, que eu mais senti a presença de Deus num culto de domingo aqui. Foi o dia que, tipo, no primeiro culto, sabe, o céu tava chegando na portinha, assim, pra abrir. E no culto, no final, cara, tava todo mundo, assim, deitado já no chão, em cima do púlpito. Cara, aquele dia foi incrível. Céu na terra. Nossa. Eu nem consigo imaginar, assim, porque eu imagino a responsabilidade, né? O peso de subir num púlpito, né? Da gente olhar pra nossa vida, porque você leva pro púlpito tudo que você tá vivendo, né? Não é, você não deixa uma parte lá embaixo, sobe, ministra, não tem mais nada a ver com isso, vou descer. E receber esse retorno, assim, deve ser vocês saírem até mais transformados, né? Do que a gente que já está recebendo tanto ali, né? E acontece muito também de você... Acho que acabou o programa aí. Cansaram de... Às vezes já aconteceu comigo também de eu estar ali na técnica, né? Subir preparado, claro, tecnicamente, espiritualmente também, mas chegar em cima e às vezes não sentir, cara, hoje foi agarrado. Aí quando você descer, você faz a leitura da igreja e vê que foi céu na terra, do mesmo jeito, né? Mas você ser surpreendido, na verdade, pelo Espírito Santo, né? Você tá ali como canal, né? Você não é o cara. Se tiver outra pessoa ali, o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer, não importa, né?
E isso te tira o peso também, né? De, às vezes, até pra quem tá iniciando, quem não tem tanta experiência assim como vocês, sobe lá em cima achando que tá sendo julgado pelo que é, pela performance, pelo que tá apresentando ali. E é mais um convite a depender de Deus, né? Porque às vezes ali em cima vocês não estão vendo, estão nervosos, mas como o Juninho falou, às vezes desce, consegue ver de um outro olhar e ver que a galera tá recebendo, né? Não é sobre nós, é sobre Jesus, né? Legal. Comentários finais, né? Estamos chegando ao final. Trocamos bastante ideia. Agora que já estão aquecidos, né? O que vocês querem trazer mais? E se tiver mais assunto, vamos conversando aqui. Agora, minhas dúvidas já estão chegando ao fim. Tem uma pergunta aí, produção? Pergunta da produção, pergunta do público. Próxima vez podia fazer uma caixinha mesmo, né? Abrir uma caixinha responder. de pergunta, né? Verdade. Mas eu acho que, não querendo entrar em temas polêmicos aqui, mas acho que a galera muito pergunta mesmo, tem dúvida sobre a questão de tocar no secular ou não tocar no secular. Uma ótima ouvir pergunta. música do mundo ou não ouvir música do mundo. Mas acho que vale muito da vida que a pessoa tem com Deus, né? Da limitação dela. Se ela sabe que ela é fraca naquilo dali, por quê? Não. Se aquilo leva ela a picar. Exatamente. Eu lembro que eu fui de igreja pentecostal boa parte da minha vida, quando eu nasci, né? Até uns 15, 16 anos. Então, até essa idade eu usava calça, né? Não, mas calça. Calça com havaiana. Isso aí, exatamente. Calça tactel aí. Aí eu fui pra Batista, aí teve um evangelismo, alguma coisa assim. Aí a galera de bermuda e eu de calça. Ainda tava com os costumes, né? E tal. Enraizado. Aí a galera até me zoou a primeira vez que eu usei bermuda, com a perna toda branca. Tava o sol aí. Então tem pessoas, e naquela época tinha pessoas que estavam há muito tempo na Batista, mas que usavam ainda calça e tal, sim, porque não se sentia bem se usasse bermuda e tal. E com relação à música, a tocar ou não tocar, é isso aí, você tem que conhecer a sua limitação, cara. Se você não está preparado para estar naquele ambiente e ser luz, né? Isso é importante. Estar no ambiente e ser luz para transformar um ambiente, né? E dependendo do ambiente ainda, né? Sim. Porque existe ambiente secular que misericórdia, não dá para você estar lá mesmo. Você vai se você intencionalmente e volta convertido. Misericórdia. Existem ambientes, às vezes eu não consigo passar nem em frente de boteco, que eu me sinto mal, né? É verdade. Então, pelo amor de Deus. Você sabe, eu me sinto mal, mas eu vou lá porque é profissional. Pode até ser, mas você está preparado? Né? Você vai ser usado pelo Espírito Santo naquele ambiente? É uma polêmicazinha aí, né? Porque eu já escutei também e eu, na verdade, concordo com essa frase. Foi até um combinado com o meu marido. Quando ele tocava, né, no mundo e na igreja e eu escutei, eu não sei se foi numa pregação, eu escutei alguém falando que um instrumento não pode tocar para dois senhores, né? Assim como a gente não pode servir a dois senhores, né? Na Bíblia fala isso. E isso veio muito forte, mais no meu coração até que no dele. E a gente chegou a falar, vão casar, mas vamos combinar um negócio aqui. Tocar no mundo não dá, não vou te acompanhar, seu teclado vai ser ungido, vai ser consagrado, separado. Então, assim, é claro que casamento, né? Tem uns ambientes que permitem, o que você falou, permitem essa apreciação, né, de um tipo de música, mas como ele se comportava e aonde ele ia, os lugares que ele frequentava, já não condizia com a vida que a gente levava no secreto, né, com o que a gente queria levar em adoração a Deus. Então, é isso aí. Eu ainda tocava mais, né, em casamentos, mas eu ainda toco. E eu tenho os meus critérios, né, para músicas que eu vou tocar ou não tocar. E tem pessoas que são muito radicais, né? Sim. Tocam também, mas são muito radicais. Retrasado, sei lá. A gente foi tocar no casamento que um dos componentes não quis tocar a música do Leonardo Gonçalves, só porque
petista. Nessa música eu não toco, não. Aí, Aberta temporada de cara? polêmica aqui, tá, pessoal? Eu falei que tava encerrando, mas tava encerrando a parte... Ok, agora passando pra parte Vamos falar de polêmica. política, tá ligado? aí eu, tipo assim, não, eu tava dirigindo, né? Mas eu, beleza, tranquilo, cara. O Tranquilo, sai do casamento agora. O violinista teve que trocar lá a produção, mas Mas ele deixou pra falar na hora, vocês não... Não, ele falou antes, né? Mas eu deixei de boa, não, tranquilo, cara. Vamos lá, era só uma música, né? Aí brinquei, eu sou desse de brincar também. Vamos colocar, então, vou trocar a música do Kleber Lux. Oh, Deus! Essa risada linda, cara, sua. Isso aí, essa risada. E saiu aqui em off antes de começar. Aí no dia, realmente, a música lá, ele não tocou, ficou de boa dele aqui, né? Eu falei, pelo menos não faz cara feia, né? Cara? Fica cara de paisagem. Aproveitou lá. pra se manifestar, não, né? Tirar Mas rolou o casamento de boa, então tem pessoas que levam a um radical. Eu acho que também radical também extremo também é ruim, né? Sim. Mas tocar em casamento eu toco também, dependendo das músicas. Aí eu faço toda uma leitura também, né? Até as músicas que eu gosto de ouvir também, que eu gosto de saber o que está por trás de tudo ali também, porque a música não é só um meio de comunicação, é um alimento também, né? Como tudo é um alimento. Sim. O programa de TV que você assiste, a série de TV, eu não ouço música do mundo, mas tá lá assistindo Prison Break, não, aquele dos máscaras lá, Na casa de papel. da Casa de Papel, entendeu? Então, poxa, vamos levar a sério isso, arrisca, então. Igual, o pastor falando, né? Não vejo novela, mas vê série. Às vezes é Exatamente. pior que novela. Então tá no mesmo barco. Desculpa, Michael. A gente tá pedindo desculpa aqui, né? Estamos destravando vários descortinários aqui. Desculpa você ver novela assim. Eu acho que isso vai da experiência de cada um, sabe, cara? Cada um tem sua experiência com... Claro que você não vai ser também... Foi o que você falou. São dois extremos. Sim. Sabe? Mas isso vai da experiência de cada um com Deus, sabe? Se o dia que Deus falar assim... Incomodou. Chega. A paz, né? É o árbitro do nosso coração, né? Que excede todo entendimento. Se você tá fazendo, tá colocando sua cabeça no travesseiro, tá em paz. Sim. Deixa eu contar, aproveitar e contar o testemunho. Eu abri aqui a polêmica e vou contar o testemunho. Isso aí. Tamo acabando não, mentira, vamos seguir. Faz o corte e joga lá no canto. Quando eu dava aula de música, então eu não dava aula de música só pra cristão. Eu dava aula de música pra galera. E a grande maioria, naquela época, eu sabia as músicas do Gustavo Lima, da Marília Mendonça de cor, entendeu? Que a grande maioria... Olha essa misericórdia, gente. Porque a grande maioria dos meus pastor, alunos... não vê esse podcast, não. A grande maioria dos meus alunos não, eram fãs, né, desse tipo de música. E na época o sertanejo... Não falo universitário, meu sertanejo naquela época lá em Aracruz estava bombando. E eu era professor de violão, guitarra, então era o que eu ensinava, né? Então, teve uma época que essas músicas estavam me tirando do trilho, do caminho, né? Então, Você é cristão desde que nasceu? Desde moleque, desde criança mesmo. Mas você teve aí um tempo desviado no... Não, sempre na igreja. Mesmo Não. na igreja. Mesmo tocando Gustavo Lima. Aí nessa época você tocou. Eu tocava, eu tirava as músicas para ensinar os alunos. Então, assim como em outra época da adolescência também, a modinha da época que era o emo. NX0? Ai, também, Deus. também. Você conhece? Conheço. Né? Daquela época, sabe? Sei. Então, aí eu tinha que ouvir para tirar, para ensinar para os alunos. Então, teve uma época que isso começou a me tirar um pouco do tempo a sós com Deus, me tirar da sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Na hora eu comecei a perceber, opa, peraí, vou tirar 90% dos meus alunos, mandar embora para outra escola de música e vou dar aula só pro pessoal da Maranata aqui? Não. O que eu fiz? Fui pro meu lugar secreto, fui me fortalecer com Cristo ali, para continuar ouvindo, tirando, passando, mas com um adendo. Olha só, tinha uma aluna, se ela ouvir, ela vai até lembrar. Tinha uma aluna que ela estava passando, eu não só dava aula, né? Era um relacionamento, até hoje é assim.
ela tava vivendo um conflito amoroso muito grande, né, na época. E ela só gostava de Marília Mendonça, e era Marília Mendonça toda alta, né? Marília Mendonça sofrência. Aí quando teve esse estalo aí, teve um dia que entramos pra sala, fechamos a porta, a música do repertório era uma da Marília Mendonça. Aí eu sentei com ela, antes da gente começar a tocar, vamos ouvir uma música. Isso, quem conhece Marília Mendonça sabe. Letra só de sofrência, só de chifre. É lágrima do início ao fim. Chifre. Falei, aí eu fui no fundo com ela. Falei, cara, você sabia que a música ela tem um grande poder de influenciar a nossa vida espiritual, até no nosso cotidiano? Ela falou, cara, realmente, vamos ouvir as músicas que você toca, que você ouve? Olha só que triste, ela era né? cristã? Não era cristã. Aí eu falei, que tal a gente trocar essas músicas aqui? Vamos colocar umas outras músicas também sertanejo, mas que são na mesma pegada, mas que valorizam a mulher, né, que fala de romance. Aí trocamos. Aí fiz isso com todos os alunos, né? Às vezes os alunos que não são gostam muito de crente, mas eu trocava, né, induzia eles ali, cara, e foi assim, foi incrível, foi um ano incrível na escola de música, nos recitais, cara, a gente chorava no palco tocando Jorge Mateus. Muito legal seu testemunho, Juninho. Não, incrível, porque né? traz muito do que a gente pode aplicar para nossa vida. Eu não sou musicista, mas não trabalho com música, já sou... Sei que Marília Mendonça sofresse, mas eu falo assim, o quanto a gente precisa realmente, o quanto o secreto impacta na nossa vida. Se não fosse o secreto, das duas uma, ou você perderia 90% dos seus alunos, que é o desequilíbrio que Deus não gostaria, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Ou você talvez até se desviasse, sim, ou não, entrasse mesmo no mundo. Estaria tocando com Gustavo Lima hoje. Estaria viajando o mundo. Não. Melhor estar aqui no melhor podcast do Brasil. E você teve a sabedoria de correr para o lugar certo, né? De perguntar para Deus, porque Ele pode mudar qualquer realidade. Sim. Então, Ele te trouxe a melhor solução. Você não foi nem para um extremo, nem para outro. Você foi para a solução que Ele, né, queria te conduzir. Isso é muito bom. Para nossa vida também, né? Eu não fazia assim, mas tenho tentado fazer assim. Cara, chegou uma coisa que você não tem resposta, não tem problema, você não tem resposta. Você vai pro seu secreto, pergunta e Deus vai te responder. E Ele vai direcionar os caminhos. E trouxe isso, né? Você fez diferença. Você deu seu testemunho. Você não precisou trocar o sertanejo sofrência para um gospel. Você simplesmente trocou para um outro do mundo, mas que já fez né, trouxe um impacto. Talvez ela até já tenha se convertido, ou outros alunos, através da sua passagem, né, pela vida deles, né? O nosso às vezes você nem precisa, né, falar, eu sou crente, uma Bíblia aqui do lado aqui, a gente só vai tocar, não precisa, né? Na época eu tinha professores que trabalhavam comigo lá, que ia pro extremo, não ensino música assim, não, me passa só os outros alunos, né? Eu respeitava, beleza, mas eles viam meu testemunho, né? Sim. E é isso mesmo. É isso. A gente precisa ter esse tato também, porque, igual, eu vejo lá em casa, eu tenho uma irmã de 13 anos. E se eu começar a ouvir esse tipo de música dentro de casa, eu tenho que ter muito cuidado com o que esse tipo de música pode levar ela a fazer lá na frente. Sim. Entende? Essa música tá falando de alguém levar chifre, de fazer isso, de pular cerca, falar isso aqui. Sim. E ela vai falar assim, gente, isso é normal? Começa a virar uma realidade, né? Ela começa a crer naquilo. Talvez pra mim não tenha problema nenhum. Porque você já sabe discernir. Porque eu já sei discernir. Agora, pra ela, eu não sei o que tá passando na cabeça dela, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Foi o que eu falei, é a sua experiência com Deus, você tem que decidir isso e ver se isso vai ser bom pra você ou não, se vai ser bom pra quem tá ao seu redor, pra sua família. Sim, e a gente influencia o tempo todo, né? Eu fico chocada quando eu vejo as criancinhas repetindo falas dos pais, comportamentos que você não percebeu que o pai fez, e a criança tá repetindo. O próprio pai fala, você fez isso, garota. E ela tá replicando o quanto isso realmente enraiza, assim. Na hora você não percebe, mas depois você começa a acreditar que mulher merece ser desvalorizada, ser traída, que sofrer é normal, que, né, chifre é legal, que a solução do chifre é tomar cerveja. Tem várias linguagens, né, que falam sobre isso.
E acaba sendo contraditório, né? Porque agora até que elas têm mudado bastante, mas antigamente eram letras completamente depreciativas, mas elas lutavam pela valorização da mulher. Enfim, outra polêmica aqui. Vamos fazer 2 horas de podcast. E era até o que a gente tava falando agora fugiu. Do mercado da música. O mercado da música, tanto gospel, secular, ele quer fazer uma música que fique na sua cabeça. Sim. Sabe? Até o worship, assim, né? Não tô criticando o worship, tá, gente? Amo worship. Eu amo worship, hein? Amo worship. Olha o que você vai falar, que eu sou defensora do worship. Eu amo worship também. Mas as pessoas fazem música pra grudar na sua cabeça. Então, no secular também. Então, aquilo na cabeça da criança vai ficar aquilo, tipo, martelando na cabeça dela, entende? Sim. É perigoso demais. Música tem um papel... Eu tava conversando com o Evandro hoje, né, meu marido? Exatamente hoje mesmo. A gente colocou uns worship lá. Eu que coloquei agora com a Alexa. Comprei na Backfinder. Chegou lá agora, tudo eu peço pra ela tocar pra mim. E eu falando com ele como que realmente a música, pra mim, ela muda a minha frequência. Porque a gente tava falando da minha frequência cardíaca. Que o Lucas até falou hoje. Você tá muito zen, o que tá acontecendo? Você tá aí quietinha? Eu falei, cara, eu passei minha manhã assim... de fato, escutando músicas que, sabe, equalizou a frequência cardíaca, assim, saí de casa numa frequência que há muito tempo eu não sentia. E eu fiquei pensando o quanto que trazer o louvor para dentro de casa, né, trazer as canções, às vezes você tá limpando uma casa, do mesmo jeito que as mensagens negativas entram, as positivas também, e aí você tá ali adorando. Eu fiz um programa de cura que eu nunca mais esqueci, que fala que a gratidão atrai a presença de Deus e a murmuração atrai a presença de demônios, né? E o quanto que o louvor e a adoração é uma expressão de gratidão a Deus, né? Quando nós estamos gratos, uma das expressões que a gente faz é adorar e louvar. Então, essa é uma das ferramentas potentes, inclusive, para o casamento, né? E aí a gente entra em um outro tema de podcast que fala, né, de coisas para trazer para o casamento, para a vida... enfim, para depressão, ansiedade e tantas outras coisas que obviamente precisa de terapia profissional e cuidados espirituais, mas o quanto a gente também pode tomar esses cuidados por nós mesmos. Sim. Para ou não chegar nesse estágio, né? Ou ajudar a sair desses estágios também, né? A música tem um poder incrível mesmo, né? Tanto que sobre essa relação do que ouvir e do que não ouvir, se você colocar uma série que fala sobre traição e vou colocar uma música que fala sobre traição, quem tem mais poder de influência? A música, com certeza. Que você assiste, você acha normal, fica ali no subconsciente. Sim. Agora, você ouvindo aquilo ali direto, você ali toma conta de si. É que a música, o que você falou, a gente fica repetindo, né? Exatamente. Quanto mais a gente repete, vai se tornando verdade dentro da gente, né? E o que o Lucas falou, hoje em dia, todas as músicas, elas são fabricadas pensando... chiclete, né? Exatamente. Naquele podcast que a gente estava testando aqui, eu até comentei. Como que as músicas estão sendo fabricadas hoje? Se você pegar as músicas mais tocadas hoje no Spotify, tanto gospel quanto secular, ela tem a seguinte forma, né? Ela começa com o refrão, sim, aí depois vai pro restante da música. Sim. Porque o refrão é a parte que mais repete. Que não era assim antes, né? Não era assim, era fabricado de outro jeito. Vamos pegar uma música gospel aqui como exemplo, que bombou uns tempos atrás aí. Confiando em nosso Deus, em seu... É refrão, sim. Porém, começa com refrão, porém a oitava baixa. Não seremos abalados, não seremos... Aí continua a música, aí lá depois começa o refrão de novo. Sim. Então, se você pegar a maioria das músicas mais tocadas, refrão vai estar no início. Porque foi fabricado para isso, né? Para te fisgar do início. Sim. O que não tem problema, né? A gente vê que o mercado muda, o marketing muda, né? A divulgação muda. Agora a gente tem que ficar ali vigilante se a gente não está sendo levado simplesmente sendo marqueteiro musical, né? Exatamente. É igual eu vi um meme agora na Copa, né? A gente tá no período da Copa. Quem vai ver esse podcast depois vai entender que a gente estava na Copa de 2022. E eles fazendo um meme da música da Copa, né? Que é só tucu, taca, taca, tu. Eu não vi, não, esse meme. Era uma pessoa que tava tipo imitando, vou mostrar pra vocês aqui em off depois, galera, infelizmente.
botava exatamente esse fone assim, aí fingia que tava no estúdio, né, e só cantava, a música é algo assim, tucu tacatu, só falava isso. E ela só repetia isso, na maior vibe, aí fez assim, tipo, a pessoa olhando pra ela, tirou, tipo, tá gravado, não passa mensagem nenhuma e tá gravado. Então, essa preocupação que a gente tem que ter, né, do que a gente tá levando na música. Estamos seguindo o que é vender, óbvio que, né, quem vive disso quer vender e é justo, né, que o cristão viva disso, que ele venda isso, mas até que ponto, né? A gente tá só vendendo ou a gente tá usando como uma estratégia do reino, né? E tem em contrapartida os milagres que acontecem, né? Tipo, por exemplo, uma música que bombou, que tá bombando recentemente do Marcos Salles, Estamos de Pé. Ela foi feita assim, quem é músico e para ouvir a música com fone, não só ouvir, estudar a música, você percebe que a galera tá tocando, parece que estão tocando a primeira vez. Uhum. Que ela é levada, assim, ela tem a organização dela, mas ela não foi ensaiado, não foi gravado separadamente, parece que foi gravado ao vivo. E a música estourou. Bombou demais. Isso aí é muito que a gente tem conversado muito hoje também no marketing, né? Eu que já sou da área do marketing digital, vejo muito isso, assim, os rios mais caseiros, os mais amadores que estouram e outros que são mega produzidos com iluminação profissional, tudo, e flopa. O que é flopa? Inverteu aqui, galera. Flopar quando dá ruim, não engajou, não viralizou, já era. Entendi. Então... Tem muita música que flopa aqui, né? No Ministério do Louvor. A gente conta. Então tem isso, né? Cara, às vezes o amador tocou ali, foi a essência, explodiu. É isso aí. E isso acontece, voltando a falar do Ministério de Louvor, acontece demais isso aqui, gente. Às vezes, poxa, música linda, pau, vou colocar no Ministério de Louvor. Você toca e flopa. Não tem, você faz a leitura, às vezes você até insiste, mas não tem retorno. Você vê que o Espírito Santo não falou, a igreja não tá vivendo aquele momento. Então, cara, bola pra frente, outra música. Isso é importante também, até essa questão da sensibilidade, até a questão da composição. Tem composição minha que eu insistia muito pra gravar, pra fazer isso, pra jogar pra igreja, e eu via que não dava certo. Então, tipo, tem composição sua que não vai ser pra levar pras pessoas, sabe? Sim. Vai ser aquilo que você vai guardar pra você, pra sua edificação com Deus, pro seu momento com Deus, sabe? É importante a gente saber abrir mão disso também. Mas vão ter composições que você Deus vai te dar a carta branca lá pra você liberar pra igreja. Nossa. E aí, queridos, mais algum comentário, mais alguma polêmica, Juninho? Bianca tá falando que não. Bianca tá se coçando, gente, que esse podcast de música é a cara dela. Tá doido pra vir pra cá falar das músicas que ela ouvia. Tem mais um microfone? Então tá bom, então vamos encerrar com música. Muito obrigada, meninos. Espero que a gente possa sentar aqui para conversar muito mais sobre isso. É um assunto rico, né? Dá pra gente ficar horas e horas aqui. Mas a gente vai trazer outras pautas em breve. Agora, com vocês, Joninho e Lucas. Julisson. Julusson. Agora é outra já. Julusson. Obrigada. Até o próximo podcast. O que você falou? Calma aí. Os acertos técnicos aqui antes do final. Tá pensando na música dele. Vai, filho, agora é o seu momento. Tá muito alto. Qual música? Fala aí pra gente, galera. Canta isso daí, ó. Já canta essa que vocês estavam cantando antes. Daqui dá. Canta, Juninho. Please. Confiando em nosso Deus. Canta aí, Bia. Vai pegar seu áudio aqui, vai. Em seu eterno amor, não seremos abalados. Ei, sertanejão. Seremos abalados. Não seremos abalados. Seus inimigos. Seus inimigos cairão
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.